A maioria das conversas sobre dinheiro começa do mesmo jeito: ganhar mais, trabalhar mais, subir de nível. Mas quase ninguém fala sobre o outro lado da equação: gastar. Talvez você já tenha sentido isso. Você trabalha, cumpre horários, faz esforço, às vezes até ganha um pouco mais. E mesmo assim, a sua vida financeira parece não sair do lugar. Tudo ao redor sobe ao mesmo tempo. O mercado, o aluguel, o combustível, as contas básicas. Coisas simples começam a parecer luxo. Enquanto isso, o salário cresce devagar, quando cresce. E o cartão de crédito, que deveria ser um apoio pontual, começa a virar sustentação. Uma parcela aqui, outra ali. Até que, sem perceber, ele deixa de ajudar e vira uma âncora. O resultado é cruel. A gente trabalha mais, corre mais, se esforça mais. Mas a sensação não muda. O dinheiro nunca sobra, nunca parece suficiente. Então, vem a decisão clássica. Agora eu vou gastar menos. Você anota tudo, corta pequenos prazeres, evita sair, economiza no café. E depois de um tempo, percebe algo desconfortável. Você não ficou mais rico. Só ficou mais cansado e menos feliz. É aqui que entra uma ideia simples, mas poderosa. Talvez o problema não seja apenas quanto você ganha, mas como você gasta. Quando o dinheiro é usado do jeito certo, ele vira uma ferramenta de liberdade. Quando é usado do jeito errado, vira uma corrente que te afasta da vida que você queria viver. Nesta animação, você vai aprender como transformar cada valor que sai da sua conta em mais calma, mais leveza e mais paz. Não gastando menos por medo, mas gastando melhor, com consciência e intenção. Essa é a arte de gastar dinheiro. E depois dessa percepção, quase sempre vem a mesma reação. A ideia de que o problema é simples, que basta apertar mais um pouco, gastar menos, segurar mais, cortar aqui e ali. No começo, isso até traz uma sensação de controle. As contas parecem mais organizadas, a atenção aos gastos aumenta. Mas, com o passar do tempo, algo começa a incomodar. A vida não fica mais leve, a tranquilidade não aparece, o futuro continua parecendo distante. O dinheiro até obedece, mas a sensação é de cansaço. Porque, no fundo, economizar sem propósito não cria liberdade. Existem pessoas que seguem todas as regras. Guardam dinheiro, investem, são disciplinadas. E mesmo assim, vivem desconectadas da própria vida. Elas gastam com coisas que não fazem sentido, assumem compromissos que não refletem quem são. Tomam decisões financeiras guiadas por pressão, comparação ou hábito. O resultado é silencioso, mas pesado. Elas têm dinheiro, mas não têm paz. É aqui que a ideia central do livro começa a ficar clara. O problema raramente é apenas ganhar pouco ou gastar demais. O problema é gastar sem consciência. Quando o dinheiro sai da sua conta sem intenção, ele vira peso. Quando sai com clareza, ele vira ferramenta. E a diferença entre um e outro não está no valor, nem no salário, nem no padrão de vida. Está na forma como você escolhe gastar. Gastar com consciência não significa gastar menos por medo, nem viver se privando de tudo. Significa escolher melhor para onde o seu dinheiro vai. Muita gente acredita que o grande desafio financeiro é aprender a guardar e investir. E isso é importante. Mas existe um ponto quase nunca discutido. Não adianta saber poupar se você continua gastando mal. Existem pessoas que constroem reservas, investem corretamente, mas vivem uma rotina que não tem nada a ver com o que realmente valorizam. Compram coisas que quase não usam. Pagam por serviços que não fazem diferença. Assumem gastos que existem apenas para atender expectativas externas. No fundo, essas decisões não nascem de necessidade, nascem de emoção, da comparação, da ansiedade, do medo de ficar para trás. É o que o autor chama de gasto inconsciente, quando o dinheiro é decidido no impulso, pela pressão do ambiente ou pelo desejo de parecer estar avançando. Basta alguém próximo mudar de carro, alguém postar uma viagem com a legenda "Vida dos Sonhos", ou aparecer com um novo objeto do momento. A sensação surge quase automaticamente. Todo mundo está evoluindo, menos eu. E sem perceber, o cartão passa. A parcela começa, o orçamento se estica. Mas gastar com consciência começa com uma pergunta simples. Isso melhora a minha vida de um jeito que realmente importa para mim? Não é se isso impressiona alguém. Não é se todo mundo tem. Não é se parece sucesso por fora. É se isso faz sentido para a vida que eu quero construir. Muitas vezes, o mesmo dinheiro que vira dívida, ansiedade e preocupação poderia se transformar em algo muito diferente. Tempo, conforto, experiências ou simplesmente tranquilidade. Gastar com consciência não empobrece a vida.
ela a torna mais alinhada. Porque quando o dinheiro passa a servir aquilo que importa de verdade, ele deixa de ser fonte de tensão e começa a trabalhar a seu favor. Mas gastar sem consciência raramente acontece no vazio. Ele quase sempre nasce da comparação. Durante muito tempo, a comparação era limitada. O vizinho, o colega de trabalho, alguém do círculo próximo. Hoje ela é constante e global. As redes sociais funcionam como uma vitrine aberta o tempo todo. Você vê pessoas da sua idade viajando, comprando coisas caras, exibindo uma vida que parece perfeita. E, sem perceber, a pergunta surge na mente: por que eu ainda não cheguei lá? O livro explica que, diante disso, existem duas reações possíveis. A primeira é a admiração. Você observa e pensa: o que essa pessoa fez? O que posso aprender com isso? A segunda é a inveja. E ela é muito mais perigosa, porque a inveja não quer aprender. Ela quer aliviar uma sensação de atraso. Quando a decisão financeira nasce da inveja, o objetivo deixa de ser melhorar a própria vida e passa a ser evitar se sentir inferior. É assim que surgem gastos que não fazem sentido. Compras que não eram necessárias, financiamentos longos, parcelas que roubam o sono. Por fora, parece sucesso. Por dentro, é ansiedade, conta chegando e preocupação constante. Quando você transforma a inveja em admiração, tudo muda. A pergunta deixa de ser por que eu não tenho isso, e passa a ser o que essa pessoa fez de diferente e o que cabe na minha realidade. Nesse momento, você para de viver através do dinheiro dos outros e começa a construir a sua própria história financeira. E isso muda completamente a forma como você escolhe gastar. Quando você começa a gastar com mais consciência e se afastar da comparação, uma pergunta aparece: por que tanta gente, mesmo ganhando mais do que antes, continua insatisfeita? Hoje, muitas pessoas têm rendas que seus pais nunca tiveram. Mais acesso, mais oportunidades. E, ainda assim, vivem mais ansiosas e mais pressionadas. O problema não está apenas no dinheiro, está nas expectativas. A felicidade não depende só do quanto você ganha, mas da distância entre o que você espera da vida e o que a vida entrega. Durante muito tempo, uma vida boa era simples: conforto, segurança, alguma tranquilidade no fim do mês. Hoje, as expectativas cresceram demais. E quanto mais altas elas ficam, mais difícil se torna sentir que é suficiente. Por isso, alguém pode ganhar bem e ainda assim viver frustrado. Não por falta de dinheiro, mas por excesso de cobrança. A felicidade cresce quando a realidade supera expectativas. E desaparece quando expectativas correm mais rápido que a vida. A saída não é desistir de crescer, é ser intencional. É decidir com honestidade o que realmente importa e deixar o resto perder força. Quando isso fica claro, o dinheiro encontra direção e a vida fica mais leve. Quando as prioridades ficam mais claras, poupar deixa de parecer castigo. Muita gente associa poupança a uma vida travada. Menos prazer, menos liberdade, menos escolhas. Mas a realidade é exatamente o oposto. Poupar é comprar tempo, é comprar tranquilidade, é comprar opções. Você não é mais livre porque ganha muito. Você é mais livre quando consegue guardar parte do que ganha. Existem pessoas que aumentam a renda e, junto com ela, aumentam todas as despesas. Casa, maior. Carro, mais caro. Mais parcelas. O salário cresce, mas a sensação de aperto continua. Elas ficam presas a um padrão que não conseguem sustentar. Outras pessoas, com rendas comuns, fazem escolhas mais simples e, aos poucos, constroem algo poderoso. A capacidade de escolher, ter alguns meses de custo de vida guardados, não é sobre riqueza. É sobre respirar melhor. É poder dizer não. É enfrentar imprevistos sem pânico. É pensar com mais calma antes de aceitar qualquer coisa. Poupar não é cortar tudo. É priorizar. Antes de gastar, uma pergunta ajuda a clarear: isso compra status ou compra liberdade? Se for status, talvez não seja tão urgente. Se for liberdade, merece cuidado. A partir do momento que você começa a ter mais liberdade de escolha, uma outra verdade aparece. Existe algo que dói mais do que perder dinheiro: perder tempo. O dinheiro, de algum jeito, pode ser recuperado. O tempo, não. Muitas pessoas passam a vida inteira paralisadas pelo medo de errar, medo de falhar, medo de não dar certo, medo do julgamento dos outros. Mas, quando os anos passam, o arrependimento raramente é pelo que foi feito. Ele costuma ser pelo que nunca foi tentado. A carreira que não mudou, o curso que nunca começou, o projeto que ficou só na ideia, a vida mais simples que não foi vivida por medo de parecer insuficiente. Uma forma saudável de lidar com isso
é enxergar alguns gastos como experimentos. Não é gastar sem controle. É reservar uma parte do seu tempo e do seu dinheiro para testar caminhos. Pode ser aprender algo novo, tentar um projeto paralelo, entender melhor investimentos, criar uma fonte extra de renda. Talvez não funcione de primeira, talvez não traga retorno imediato, mas sempre traz algo valioso. Aprendizado, clareza, maturidade. Experimentar não elimina o risco de falhar, mas reduz, e muito, o risco de viver preso ao e se. Com isso, você começa a experimentar, a testar caminhos e a fazer escolhas mais conscientes. Surge outra armadilha comum: a pressa. Hoje, tudo parece urgente. Crescer rápido, ganhar rápido, chegar rápido. Mas pouca gente reflete sobre onde realmente quer chegar. Cuidar do dinheiro é como dirigir. Se você vai devagar demais, não sai do lugar. Mas se anda sempre no limite, mais cedo ou mais tarde, o acidente acontece. O objetivo não é ser o mais rápido, é durar mais tempo no caminho. Existem pessoas cansadas, trabalhando horas demais, assumindo dívidas desnecessárias para sustentar um padrão que nem escolheram de verdade. Vivem correndo apenas para pagar contas, sem tempo para viver. O dinheiro não deveria ser uma arma contra você. Ele deveria ser um escudo. Um escudo para proteger sua saúde mental, seu tempo, suas relações e a sua paz. Ir no ritmo certo é entender que você não precisa do melhor carro, da casa mais cara ou da vida mais impressionante. Você precisa de algo bem mais raro. Uma vida que faça sentido para você. Uma vida que permita olhar e dizer: ela é simples, mas é minha. Porque no fim, não se trata de vencer a corrida. Se trata de não se destruir tentando ganhar. Se existe uma ideia central que atravessa tudo isso, é esta: o dinheiro não existe para provar valor. Não existe para impressionar. Não existe para sustentar aparências. O dinheiro existe para construir uma vida da qual você não precise fugir nos fins de semana ou nas férias. Gastar com consciência. Comparar menos. Ajustar expectativas. Poupar com propósito. Experimentar enquanto há tempo. Respeitar o próprio ritmo. Nada disso transforma a vida do dia para a noite. Mas muda algo muito mais importante: a direção. E uma direção certa, mantida por tempo suficiente, faz milagres silenciosos. Então, a pergunta que fica é simples, mas poderosa. O próximo dinheiro que entrar na sua conta vai continuar alimentando ansiedade e aparência? Ou vai começar, de verdade, a comprar liberdade? Se esse vídeo fez você refletir sobre a forma como gasta e sobre a vida que está construindo, deixe seu like. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também precisam repensar sua relação com o dinheiro. Se inscreva para acompanhar novos vídeos sobre livros, ideias e conhecimento ilustrado que ajudam a viver com mais clareza e menos ruído. E se quiser, deixe nos comentários qual livro ou tema você gostaria de ver por aqui. Obrigado por assistir, um abraço e até o próximo vídeo.